Fala pessoal, vamos começar aqui mais uma live. Vamos aguardar aí todo mundo entrar. Já já eu convido aqui também o Bruno Sardão. Meu amigo Bruno, boa Fala, noite. amigo. Tudo bem? Tudo bem? Graças a Deus, cara. E aí, como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo certo, tudo tranquilo. Estamos caminhando bem aqui nessa live. Excelente. Bom, pessoal, boa noite aí para quem está chegando. Né? Dá uma boa noite aí. Vamos aguardar um pouquinho só para o pessoal ir chegando aí na live, né? Boa noite aí. Boa noite, Dinho, Dani, Carol, Osemar. Boa noite aí, pessoal. Agradeço aí a presença de todo mundo. Segunda live, né? Primeira live do ano. Verdade. Primeira live do ano, já com um assunto bem interessante, né? Exatamente, Bom, exatamente. pessoal, vamos começar aqui então, né? Acho que já deu um tempinho aqui para o pessoal ir entrando. Bom, então hoje a gente vai trazer um pouquinho mais aqui de informação. Na última live aí a gente colocou, né, disponibilizou um questionário. Hoje, novamente, a gente vai disponibilizar também para quem quiser também dar sugestões aí para a próxima live, né? E aí veio, né, a sugestão em relação às criptomoedas, né? Para a gente falar um pouco sobre a questão dos criptoativos, como é que funciona, o que são as criptomoedas, como investir, né, nessas criptomoedas. A gente vai trazer aqui alguns termos, né, os termos específicos também, que são muito utilizados no mercado. Né? Em relação aos assuntos, a gente vai trazer também o contexto histórico, né, trazer um pouco da parte histórica das criptomoedas, o que são, né, as criptomoedas em si, em relação à compra e venda de criptomoedas, trazer alguns termos específicos como cold wallet, blockchain, né? Quais são as moedas hoje no mercado que possuem mais referência, né? Quais são as que possuem maior potencial, né? Que tem maior valor de mercado hoje, né? Quais são os prós e contras também? A gente vai falar um pouco também dos prós e contras aí das moedas, né? E em relação ao imposto de renda, para quem já tem a criptomoeda, como fazer, como declarar, a gente vai apontar também, vai trazer alguns pontos aí em relação a essa questão também, tá? Bom, em relação a compartilhar também a live, né? Eu acho que é bom sempre trazer essa questão. Se vocês souberem aí de alguém que esteja interessado, que possa ter interesse no assunto, né? Logo embaixo aqui no Instagram, ele Aviãozinho aqui. possibilita a gente compartilhar, né? Exatamente esse aviãozinho aqui na parte inferior. Então você consegue também compartilhar com outras pessoas aí que possam ter interesse no assunto. Acho que é bem legal, é bem interessante aí. Tá? Bom, para quem já tiver pergunta também, tá? Já pode mandar aqui. Para quem, à medida que a gente for construindo aqui as ideias, quem tiver dúvida pode ir mandando, né? A gente vai buscar responder aí o máximo possível, né? O mais pontual possível aí as perguntas, tá bom? Então, pessoal, fica à vontade aí, se tiver dúvida, né? A gente vai respondendo aí no decorrer da live, tá bom? Beleza. Brunão, se apresenta aí um pouquinho para a gente, então, novamente, né? A última live você já trouxe algumas informações, mas eu acredito que já tem gente nova aí assistindo, né? Gente que não assistiu, talvez, pessoal que não assistiu a última live. Então, fala um pouquinho aí sobre você, Bruno. Traz um pouquinho aí de informação de quem é o Bruno. Fala um pouquinho aí para a gente, meu amigo. Sim, claro. Eu comecei a carreira, né, junto com o Emanuel na KPMG, né? A gente começou trabalhando na auditoria, começamos lá como trainees, né? Trabalhei 7 anos com auditoria de instrumentos financeiros, né, derivativos, precificação. Então, todo esse contexto da KPMG me trouxe muito conhecimento de instrumentos financeiros, né? Depois, em 2017, eu deixei a KPMG para fazer um MBA na Inglaterra, né? Fiz 2 anos na Universidade de Manchester.
E depois de lá, eu trabalhei 1 ano e meio na Bélgica como gerente de consultoria em tesouraria, né? Então, a gente continuou tendo uma exposição aí de instrumentos financeiros, né? Em questão de empresas grandes, né? Multinacionais. É, mas agora estou de volta para o Brasil com esse projeto junto com o Emanuel e a gente está nessa segunda live e espero que tenham muitas outras durante esse ano aí para as pessoas. Isso aí, com certeza, com certeza. O projeto é duradouro e a gente vai, se Deus quiser, aí, em breve ter outras lives aí com outros assuntos bem interessantes. E te agradecer aí, Bruno, pela oportunidade aí, pela troca, né? A troca de conhecimento. É o que a gente já falou antes, né? A importância do conhecimento. Uma vez que a gente absorve o conhecimento, ele não vai embora, né? Isso aí. É até um pouco repetitivo, né? Que a gente está trazendo da última live. Mas te agradeço demais aí por compartilhar teu conhecimento e por trazer aí cada vez mais informação para a gente aí, Bruno. Obrigado aí. Nada. E aí, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Emanuel. Bom, eu trabalhei também, né, conforme o Bruno falou, trabalhei na KPMG, empresa de auditoria. Trabalhei lá durante em torno de 7 anos, né? Fiz alguns trabalhos de auditoria, trabalhei em bancos como BNDES, como Banco BTG também, fazendo auditorias desses bancos. Consegui adquirir bastante experiência, trabalhei com profissionais excelentes nesse período. Trabalhei também como eu fui subsecretário de administração aqui no município de Teresópolis, onde eu absorvi um conhecimento também absurdo da área pública. E hoje eu trabalho na Alterdata Software, né? Na parte da contabilidade, eu sou contador, né? E a gente trabalha lá na parte do contábil, do desenvolvimento. E também sou fundador da Etos, né, que é a empresa de BPO financeiro, a parte de terceirização financeira, onde a gente visa melhorar o máximo possível e dar maior visibilidade para as empresas em relação à questão financeira, né, das empresas, em relação a fluxo de caixa, visto que a gente sabe que dentre as empresas que abrem falência, né, infelizmente, a falta de controle de fluxo de caixa é algo que impacta muito, né, em torno de 80% das empresas que abrem falência. O maior problema é a falta de gestão de fluxo de caixa e nosso objetivo é justamente fazer com que esse percentual diminua, né? Reduza de maneira consistente, né? Acho que é isso. E, bom, pessoal, a gente vai falar um pouco aqui, né? Vai trazer a questão do contexto histórico. Bruno, quer falar um pouco em relação ao contexto histórico da criptomoeda, como que ela surgiu, como que teve início em relação à criptomoeda, qual o ano que ela surgiu, por quê? Quer falar um pouquinho para a gente? Vamos lá, vamos falar um pouquinho das criptomoedas. A criptomoeda ela surgiu mais ou menos ali entre o ano de 2008 e 2009, né? Então você tem um ativo muito recente, né? Um ativo bem novo, né? Existe que eles dizem, né, que quem criou o Bitcoin, né, que é o primeiro, né, desses ativos, foi o Satoshi Nakamoto, mas é uma persona assim que não se sabe quem ele é, ninguém identificou, existem diversos rumores sobre ele, né, que talvez ele não seja uma pessoa, que seja um conjunto de pessoas, né? Mas a questão da criptomoeda, né, quando surgiu a ideia, era de ter uma moeda onde ela era descentralizada dos governos, né? Então, você não tem um banco central emitindo aquela moeda, né? Ela é uma moeda totalmente digital, né? E ela, para ser emitida ou fazer transações, ela precisa ser autenticada, né? Ser por uma rede de computadores, né? Então, se daqueles computadores identificar algum tipo de falha ou não conformidade com o protocolo, né, do Bitcoin,
essa transação simplesmente não ocorre. Então, assim, uma coisa bem interessante, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele não tem um governo, um banco central centralizando ele, ele é descentralizado, ao mesmo tempo ele é bem seguro, né? Então, é bem interessante esse movimento, né? Ah, bem legal, né? E essa segurança, né, que você fala é bem interessante trazer também, que é a questão da criptografia mesmo, para você investir mesmo nas criptomoedas, em Bitcoin, enfim, é, elas são muito protegidas, existe uma criptografia muito, muito forte, né, em relação a isso, né? Então, assim, todas as transações de criptomoeda, elas acontecem de maneira digital, né? E É, aí, sendo de forma digital, ela tem essa proteção, essa criptografia aí, onde existem aí diversos programadores que são chamados também de mineradores, né, que tem essa rede isso. também de computadores com potencial bem forte aí para dar cada vez mais segurança para quem está investindo nas criptomoedas, né? Lógico que é um assunto novo, é um assunto que a gente vê que está sendo muito discutido aí, a moeda que surgiu em 2009, é uma forma diferente aí de pagamento, forma diferente de investimentos, né? Então é algo novo, mas é algo que é importante, né, ficar de olho, porque assim, a gente tratando de era digital, né? A gente está É. vivendo nessa era digital, essa questão de moedas digitais aí, quem sabe daqui a uns 5 ou 10 anos, né? Vamos imaginar aí qual é a proporção que deve tomar, né? É. Então, isso é bem interessante. Em relação às criptomoedas, hoje já existem muitas, né? Muitas criptomoedas no mercado. A primeira que surgiu foi o Bitcoin, né? E a partir delas vieram outras criptomoedas, Isso aí. mas é um mercado hoje que já tem uma quantidade, uma diversificação bem grande, né? De Exatamente, criptomoedas. exatamente. O Bitcoin, por exemplo, ele representa 60% do mercado, né? Apesar de você ter uma quantidade imensa de criptomoedas, né? Você tem basicamente duas criptomoedas que dominam o mercado, né? Como um todo, o Bitcoin e a Ethereum. Então, assim, é, apesar de ter muitas, tem diferença entre elas, né? Inclusive na questão do o que você pode fazer com ela, né? Em termos de acessar a moeda ou não, né? O código dela, né? E a quantidade que pode ser emitida, né? Aqui no Bitcoin, você está limitado o código só permite, né, que chegue a 21 milhões de unidades de Bitcoin. Então, isso é um outro fator que a gente vai discutir aí, né, quais as implicações, né, de ter uma limitação de Bitcoins a serem minerados, né? Interessante, né? Algo que impacta até mesmo na parte da questão de volatilidade do ativo, né? É. É algo que tem grande influência aí. Trazendo também um pouco essa questão da proteção, né, do Bitcoin, das criptomoedas. Existe além da descentralização, né, que é muito interessante, existe a questão do blockchain, né, que é uma forma aí de criptografia também. Ela faz uma verificação dos dados, né. Quer falar um pouco, Sardão, como é que funciona o blockchain? O blockchain, né, posso falar, ele, assim, quando você olha, assim, uma tradução livre, né, da coisa, uma cadeia de blocos mesmo, né, e o Bitcoin, ele utiliza essa tecnologia, né, como base para ser transacionado, né. Então, assim, cada vez que você tem uma transação ou uma compra, uma venda, uma alteração de propriedade, né, do ativo em si, né, um novo bloco é criado e todos os outros blocos são verificados para ver se, desde aquele princípio até aquela última transação, o
aquele processo está correto, né? Se tiver alguma, como eu tinha falado no início, né? Se tiver alguma falha naquela transação, todos os outros computadores, como um todo, veem aquilo e não permitem aquela transação, né? Então, é interessante a tecnologia em si, né? E dá para você imaginar um pouco de maneira bem figurada que é uma cadeia de blocos mesmo, interligadas uma na outra, né? E você consegue ter acesso àquilo e entender o caminho que fez desde o primeiro Bitcoin até aonde ele foi, aonde ele está no momento, né? Quais transações, que pessoas passaram, né? Apesar de ter uma privacidade, você consegue saber mais ou menos por onde ele se movimentou. É interessante. E aí, no blockchain entra também entra a questão dos próprios mineradores, né? Que são os programadores ali que ficam buscando trazer o máximo de proteção possível, né? Até para o mercado trabalhar de maneira mais coesa. E existe dentro desses blocos, né? O chamado hash, né? Que é o código, né? De criptografia ali. E é bem interessante a gente trazer também que ela é imutável, né? Por exemplo, se você deu um comando, você não pode voltar atrás, não pode excluir, editar, enfim, deu aquele comando, você tem que seguir com aquele fluxo ali. Então, assim, para quem investe, é muito importante ter essa visibilidade, né? Se você está dando um comando dentro do mercado de criptomoeda, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo, porque, né, as exchanges, né, as corretoras mesmo das criptomoedas, hoje hoje o mercado em si não permite isso, né? Não permite essa mudança ali, essa troca ali de querer modificar ou não a informação ali que foi feita inicialmente. É isso aí. A Dani perguntou aqui, né? A compra do Bitcoin também é feita através de corretoras, né? Sim, Dani, através de corretoras, são chamadas de exchanges, né, Bruno? Isso aí, isso aí. Tem 4 formas, né, de você adquirir o Bitcoin, né? Uma delas é através de corretoras, são corretoras específicas, né, de Bitcoin, né? Você não entra, por exemplo, numa XP hoje em dia e compra Bitcoin, pelo menos não no momento, entendeu? Você tem que ir numa corretora específica de criptomoeda, né? Para poder fazer essa aquisição, né? Então a corretora ela entra como um agente facilitador, né? Entre duas pessoas, uma que quer comprar e outra que quer vender, né? Mas você pode também adquirir Bitcoin comprando diretamente de alguém que tiver, né? Porque essa pessoa pode te vender e você ir transferir o Bitcoin da carteira dele para a sua carteira, né? Você pode vender um produto e aceitar Bitcoin como uma moeda, né? Essa é uma alternativa de conseguir o Bitcoin. E a última forma de adquirir o Bitcoin é você... minerando, né? Minerando. Fazendo Isso, mineração, exatamente, né? exatamente. Que aí na mineração é exatamente o cara ele investe numa quantidade de computadores, de servidores, né, para poder, você precisa de um poder computacional muito grande para poder o servidor minerar um Bitcoin, né, dentro do blockchain, né? Ou a outra forma que o minerador também é remunerado em Bitcoins é ele ficar buscando falhas no sistema, no Bitcoin, no blockchain. Então, assim, se ele encontrar alguma falha, ele reporta essa falha e aí o sistema remunera ele em forma de Bitcoin. Ah, legal, legal. Então, assim, na verdade, ele busca uma solução, busca proteger cada vez mais, né? Os mineradores, eles visam proteger cada vez mais ali o sistema em si, né? É algo mais amplo, né? Mais aberto ali para quem está fazendo isso, para os programadores, né? Que estão fazendo essa mineração. E
e até o nome é engraçado, né? Porque ele traz ali uma visibilidade também para a questão do ouro, né? Que é o minerador, está minerando, né? É bem interessante É, isso, porque a criptomoeda ela tem essa questão, né? Existe esse comparativo, né? Do ouro, né? exatamente. É porque realmente ele fazendo isso, né? Ele tá ali buscando, cavando alguma coisa para poder achar né, nesse caso de achar uma falha, né? Ele tá cavando alguma coisa. No momento que ele encontrou o ouro, né? Então ele é remunerado em forma de Bitcoin. Existe uma remuneração ali para ele. Legal, legal. É, Bom, em relação a riscos, né, do Bitcoin, né, ou da criptomoeda em si, né, existem alguns riscos de investimento para ter as criptomoedas, né? Sim, sim, exatamente. Sempre existe o risco, né? A gente segregou, né, em três tipos de risco, né, principais de você ter o Bitcoin, né? Um é o risco do próprio sistema, né? A gente está falando de um sistema que é seguro, mas nada é a prova de tudo, né? Tanto que você tem esses mineradores buscando falhas e volta e meia eles conseguem encontrar uma falha para ser remunerado. Então existe esse risco, né, associado ao sistema, né? O outro risco que eu acho que dentre os riscos é um risco razoavelmente alto na forma que é feita é o risco da usabilidade, né? O risco é o seu próprio risco de você está usando o Bitcoin, né? Você está ali com o seu Bitcoin na carteira e você de repente esqueceu a chave de acesso à sua carteira, e uma vez que você esquece a chave, é impossível você recuperar, não tem como, você perdeu aquele Bitcoin para sempre e ninguém consegue acessar. Então, assim, a gente até vai falar um pouco das formas que você pode armazenar, né, o Bitcoin, mas é um risco, você mesmo é um próprio risco, né, para pro investimento. E o último é o risco de mercado, né? Assim, a gente vê que o Bitcoin é um ativo muito volátil. Então, assim, você vê que no último ano ainda subiu 260%. Então, assim, da mesma forma que ele pode subir 260%, ele pode cair também numa velocidade muito rápida, né? Até mesmo essa semana eu postei que ele caiu na primeira, sei lá, na primeira hora do dia uns 15%, entendeu? Então, assim, você tem que ter um pouco de estômago para aguentar esse tipo de oscilação quando você está investindo nesse tipo de ativo. Ah, legal, legal. Duas coisas aí relevantes, né, que é importante a gente fazer um adendo, que é a questão que você falou, né, do risco de usabilidade. Então, assim, é o risco mesmo de erro, né, que a gente traz na auditoria, né, o risco de erro na verdade, assim, você está operando e em relação a essas operações aí, você esquecer uma chave, esquecer o token, e aí É, você não conseguir mais operar e a gente vai falar, né, conforme o Bruno falou, a gente vai falar um pouco da questão da carteira, né, do Cold Wallet, que é como você consegue pegar os bitcoins ali da corretora, a gente vai trazer um pouco mais aí daqui a pouquinho, né? E também a questão do risco de mercado, né, que na verdade existe sim uma oscilação, é um ativo que é extremamente volátil, né? Basta você pegar aí nas exchanges aí, você consegue ver os gráficos. Então, assim, para quem quer investir, né, para quem visa investir em criptomoeda, é importante ter a questão do autoconhecimento que a gente falou na primeira live, né? Então, isso. assim, é muito importante se conhecer, não ter um perfil de ser desesperado, né? Vamos falar assim, que é o seguinte: você tá aplicando ali, você compra ali Bitcoin e você, um exemplo, você compra R$ 5.000 de Bitcoin e aí daqui a pouco está valendo 2.500 e você fica desesperado e vai lá e vende a 2.500, entendeu? Então, entender qual é o teu apetite ali ao risco, né? É o que a gente fala, quanto maior o risco, também maior o retorno, existem retornos maiores,
mas é importante compreender, autoconhecer e saber, né, se você vai conseguir ou não é, conseguir entender ali essa questão de segurar no momento de queda e não vender, né? Exatamente. Até mesmo fazendo um adendo a essa questão da pessoa se conhecer, né? Porque se você entra realmente num ativo desse e tem esse perfil de se desesperar, o Bitcoin, ele é diferente de um ativo negociado na bolsa de valores, uma ação, um título público ou alguma coisa assim, que você tem dias das semanas e horários específicos. O Bitcoin, ele é negociado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, assim, se você tem um perfil desse que vai se desesperar, fique sabendo que, assim, é o tempo todo que ele está sendo negociado. Então, é o tempo todo que você vai ver oscilação naquele valor, entendeu? O Thiago está perguntando aqui, tá? Na verdade, ele está pedindo para a gente falar um pouquinho da questão da liquidez, né, do Bitcoin, como é que funciona, se é um ativo líquido, né? É fácil de resgatar, a gente consegue ter uma liquidez rápida em relação a esse ativo? Sim, o Bitcoin ele é um pouquinho diferente, por exemplo, de uma ação que é negociada de forma centralizada ali numa exchange do país, né? E você tem todos os players, né? Todas as pessoas negociando ali junto. Quando você vai negociar Bitcoin, uma das coisas que você tem que ficar atento, que você, na hora de escolher uma corretora, é uma corretora que tenha muitos usuários. Se você não tiver muito usuário naquela corretora, você não consegue fazer muita negociação. Obviamente, assim, o Bitcoin, ele, como a gente falou, ele tem um valor de mercado imenso, ele tem 60% do market share, né, da fatia de mercado, né? Então, assim, desde que você não vá operar um valor imenso, muito provavelmente existe liquidez em boa parte das corretoras, mas é algo a se atentar, né? Se você vai escolher uma corretora, tenta escolher uma corretora que vai te oferecer, em primeiro lugar, muita segurança, né? E que tenha tempo de mercado e que tenha muitos usuários, né? É isso aí, é buscar ao máximo a questão da segurança, né? Dos ativos ali, do que você tá aplicando os seus recursos, né? É, Então, assim, ter muito cuidado, né? Hoje existem muitas corretoras aí, muitas exchanges, né? Algumas que elas utilizam aí o chamado airdrop, né? Que na verdade, eles colocam ali, disponibilizam, dão algumas criptomoedas gratuitamente, né? Para os novos investidores. E uhum. aí isso é interessante a gente trazer, porque isso acaba, de certa forma, né, pode impactar o mercado. Então, assim, em relação às criptomoedas, é importante ter uma análise um pouco mais detalhada ali de qual criptomoeda você está investindo. Se você não está investindo numa shitcoin, né? Famosa É, shitcoin aí. do Ronaldinho. Então, é importante, né? Dar essa olhada aí, essa analisada, ter esse olhar crítico em relação às criptomoedas. E, por exemplo, esse exemplo que eu dei do airdrop, pode ser que algumas corretoras, né, elas podem ali dar algumas criptomoedas, e aí isso aí, lá no mercado, quando você olha em relação à volatilidade, você vê impactos relevantes, mas são impactos que foram ocasionados justamente por causa dessas doações ali de criptomoedas, né? Então, É, algumas ali é importante observar, principalmente aquelas que movimentaram pouco, estão aparecendo agora no mercado também, começaram a ter uma movimentação mais abrupta, né? Então é bom ter esse senso crítico, né? isso aí, isso aí. Acho que é importante isso mesmo, porque senão você pode acabar tendo que
ficar trocando de corretor ou ter algum problema, né? Assim, no momento da negociação, já é um ativo muito volátil, já é um ativo muito arriscado. Você quer o máximo de segurança e o máximo de liquidez possível para você operar de uma forma tranquila, né? A ideia mesmo é menor risco e maior retorno, né? Seria o melhor dos mundos, né? Melhor dos Ter mundos, menos risco e mais retorno, né? Mas, assim, a gente sabe que o mercado não funciona assim, então entra muito essa questão do senso crítico, da análise, de busca de conhecimento também, busca de informação, né? Para não deixar e acabar caindo numa furada, né? A gente falou um pouco, Bruno, sobre a questão da carteira, né? Você pode ter aí uma criptomoeda e nessa criptomoeda eu posso pegar essa criptomoeda e colocar essa criptomoeda em uma carteira, né? Fala um pouco para a gente aí como é que funciona o chamado Cold Wallet, né? Eu acho que esse é um assunto bem interessante, né? Porque assim, né? Vamos só recapitular rapidinho. Primeiro você vai lá, você quer operar Bitcoin, né? Você vai lá, escolhe sua corretora, né? E segue o beabá mesmo, né? Assim, muita segurança, muito usuário, de preferência, algo que eu não falei, de preferência uma corretora onde você está, no país que você está residente, tá? Se você está residindo no Brasil, tenta se filiar a uma corretora brasileira ou com sede aqui no Brasil, porque o que acontece? As leis em torno do Bitcoin ainda não são iguais de país para país, então pode ser que você tenha algum problema abrindo conta numa corretora lá de fora, tá? Mas beleza, você abriu a conta na corretora, você foi lá, negociou, comprou o Bitcoin, tá lá na corretora, na sua conta. Depois disso que você fez essa compra, idealmente você tem que retirar esse Bitcoin da corretora e colocar, vamos falar de forma figurada, numa carteira, como se fosse dinheiro mesmo que você guarda numa carteira. Para o Bitcoin funciona da mesma forma. Por quê? Porque as corretoras, apesar de terem toda a segurança do mundo, ou buscarem essa segurança, elas são passíveis a ser atacadas por hackers, né? Então, assim, o hacker ele tem um incentivo muito grande de estar ali tentando hackear a corretora, porque, assim, a corretora movimenta uma quantidade imensa de bitcoins, né? E tem uma quantidade imensa de usuários que estão ali com bitcoins. E aí, se o hacker consegue acessar a corretora, ele transfere seus bitcoins, já era, acabou. Então você é recomendado que você transfira esses bitcoins para uma carteira que eles chamam de cold wallet, que é uma carteira que é feita de formas diferentes. Você tem opções de baixar um aplicativo no seu celular para poder transferir esses bitcoins da corretora para esse aplicativo de celular, onde você fica com ele ali guardado, né? Você tem uma opção onde você pode fazer da mesma forma que um aplicativo, só que via computador, né? Via desktop, via web, né? Que aí você transfere realmente também está tirando da corretora e colocando vamos dizer, num programa, né? E você tem outras opções que são menos correlacionadas à internet, né? menos associada à internet, que é você ter um hardware, como se fosse um pendrive, né? Uma coisa assim. Tem alguns modelos no mercado sendo vendido hoje em dia, né? Que aí você transfere aquele valor, que é bem recomendado para somas muito grandes de dinheiro, né? Se você tem uma quantidade grande de Bitcoin que você não vai utilizar, esses modelos de hardware ou de papel, literalmente um papel onde tem um QR Code, você pode transferir para essas duas carteiras e ter o ativo mais protegido, né? De forma geral, assim, a carteira mais protegida possível é a de papel, que não tem acesso nenhum à internet.
Mas tem também os seus riscos associados, né? Se quiser falar um pouco dos riscos e a usabilidade de cada carteira, fica à vontade, Emma. Ah, legal. É isso mesmo, assim, é o que você trouxe, né, em relação a ter essas possibilidades aí de você ter o Cold Wallet. Então, é legal, assim, porque, na verdade, você consegue mitigar o risco de ser hackeado, né? Então, assim, você tem as criptomoedas, você tem os seus ativos e, como a gente já falou, né, dos riscos, né? Existem alguns riscos aí e um deles é o risco ali do sistema em si, né? De ter essa possibilidade, né? A internet a gente sabe que é um meio aberto, então existe sim essa possibilidade de ter um hacker, né? E porventura pegar os teus ativos ali. Então, assim, uma forma que foi prevista aí para dar uma margem de segurança, né, e criptografar e trazer essa segurança, foram essas formas, né, tanto mobile, você ter o celular, você ter o hardware em si, né, você ter o que você falou, né, que é semelhante a um pendrive mesmo, e ali com esse pendrive você consegue efetuar pagamentos também. Você tem a opção de desktop, então você vai ter salvo também no teu desktop. A opção web, que é uma opção também que, de certa forma, analisando em relação a risco, né, fica por conta do servidor da companhia que está te oferecendo, né, o hardware em si, né, o sistema web, para você poder ter o cold wallet, né? Então, é algo assim que talvez o web pode ser que te traga um pouco mais de risco, mas avaliando, na minha opinião, né, eu acho que um dos mais seguros aí é o paper wallet, né, que é o cold wallet, mas é em papel, ele não vai estar conectado ao que você falou, não vai estar conectado à rede, então você vai ter o QR Code ali, onde você consegue ter as informações, consegue ter teu hash, né, a segurança ali criptografado, sem ter maiores problemas, vamos dizer assim, né? Só tem um cuidado, né? Perguntou aqui, o Thiago perguntou aqui, né, se existe risco de inadimplência nesse mercado, há necessidade de ter margem quando opera nesse mercado ou funciona como mercado de ações? Tá. Inadimplência é aquele negócio que a gente falou, né? Não existe a possibilidade da inadimplência porque o sistema ele vai verificar a transação, né? Então, assim, se você não tiver a transação não tiver completa como um todo, ela não é autorizada, né? Então, assim, obviamente, se você está comprando diretamente de uma pessoa o Bitcoin e você transfere o dinheiro para a conta corrente dessa pessoa, esperando essa pessoa transferir o Bitcoin para você, daí é uma negociação entre duas pessoas, né? Não tem ninguém ali tentando fazer com que essa transação necessariamente se concretize, né? Mas em ambiente de corretora você não tem isso. Você simplesmente pode operar sem problemas de ficar inadimplente, né, a outra parte. Com relação à margem, algumas corretoras, tem uma que eu conheço, por exemplo, que dependendo do seu saldo que você tem em bitcoins, ela libera para você já vamos dizer assim, um crédito pré-aprovado para você comprar bitcoins. Então ela te financia de uma certa forma. Mas ela não é, Thiago, uma operação alavancada que você precisa colocar uma margem para transacionar aquele ativo. Não, é simplesmente uma compra de um ativo com dinheiro e você recebe ele na sua carteira. Não tem nenhum tipo de margem. Pelo menos não tenho visto para isso, a não ser que você vá negociar derivativos de Bitcoin que estão começando a aparecer, né? Uns futuros de Bitcoin. Mas aí é outro assunto.
Sim, show, show. Isso aí, verdade. Isso aí, bem interessante. Bom, em relação às criptomoedas aí, das principais, hoje a gente tem em torno em relação às principais criptomoedas, né, que são mais negociadas, a gente tem algumas aí, né? A gente fez uma análise agora dia 6 de janeiro em relação a algumas moedas. E assim, a que puxa, né, sempre é o Bitcoin, né? A gente É, sabe que o Bitcoin vamos dizer, a moeda de linha de frente ali, o que trouxe a visibilidade da criptomoeda, dos criptoativos. Então, tem alguns analistas que eu já até ouvi falar que o mercado de criptomoeda ele se movimenta de acordo também com o Bitcoin, né? é, Então, acaba tendo de certa forma, atrelado. Mas a gente tem outras moedas aí, né? A gente tem a Ethereum, né? A Tether, tem a XRP, né? Que são moedas Litecoin, né? São outras moedas aí para quem tiver interesse, né? Acho que é interessante já dar uma pesquisada em relação a essas moedas ali, começar por aí, né? E quem quer começar a investir em criptoativo, em criptomoeda, a gente já falou em relação ao apetite a risco, né? Mas para quem está começando, eu acho que é interessante ali não investir um capital muito alto, começa por baixo, mas para conhecer, saber como que funciona, né, as criptomoedas, como funcionam os criptoativos e entender em relação às exchanges, né? Hoje a gente tem algumas aí também no mercado, que é interessante entender também a usabilidade do Cold Wallet. Então, tudo isso é muito importante, ter essa visibilidade, ter esse conhecimento para começar a operar com margens maiores, né, e assumindo riscos maiores aí, né? é, exatamente, exatamente. O Bitcoin, né, principalmente o Bitcoin, né, assim, o que eu vejo, assim, as pessoas tendem aí, né, uma coisa que a gente não chegou a aprofundar aqui para o Bitcoin é porque ele é um ativo que não tem um limite. São 21 milhões de bitcoins e não vai ter mais do que isso. Então, no momento onde você tem uma crise mundial, né, que a gente está tendo aí da pandemia, você vê os governos, os bancos centrais emitindo dinheiro a rodo, né, invariavelmente você está desvalorizando o dinheiro, né? Se você vê que os bancos centrais eles têm meta de inflação, né? Então, assim, ele tem uma meta para diminuir o valor do dinheiro, né? E o Bitcoin é o oposto, né? Ele é um ativo que eles chamam de ativo deflacionário. Ele não, como ele tem uma limitação, né? E você tem questão de oferta e demanda, né? Quanto maior a demanda por aquele Bitcoin, maior vai ser o preço dele. E como não tem como emitir muito mais do que já existe hoje, é uma forma de você se proteger desse tipo de movimento do governo, da mesma forma que as pessoas fazem, por exemplo, quando tem as crises, elas correm para o ouro, né? Que é um ativo também que tem limitação. Tem algumas, sei lá, quantas toneladas de ouro tem no mundo, mas assim, não tem como você criar ouro do nada. Enquanto o dinheiro você vai lá, bota na máquina, né, e imprime. Basta ser um banco central. E aí é o que você falou, né? E por ser descentralizado, né? Não ter bancos centrais, e aí é uma moeda limitada. E também, assim, não tem essa questão de, os bancos, faltou moeda no mercado, os bancos começam a imprimir mais moedas e, de certa forma, isso impacta em inflação e outros fatores. É, A criptomoeda é um ativo limitado, e isso até explica também a alta volatilidade, né, é, da moeda, né, da criptomoeda, porque por ser um ativo, né, limitado, então, assim, quando ela está valorizando, as pessoas tendem a reter, né, ela fica mais retida,
e até para aquisição e compra talvez fique um pouco mais complexo, né? É. Então, assim, seguindo muito a lei da oferta e demanda aí das moedas, e a gente sabe que é, a gente vê aí que a volatilidade dela é muito grande, então isso já se explica por essa questão, né? Uhum. É, exatamente. Exatamente. É, em relação às criptomoedas, quais são os prós e contras, né, para a gente investir em criptomoeda? Existem prós, existem contras. A gente já falou um pouco, né, sobre isso, mas acho que vale a gente reforçar, né, essa questão de ser um ativo descentralizado, né, que não é emitido, né, pelo governo. É isso que a gente acabou de trazer. Tem uma facilidade, né, na questão da mobilidade. Então, assim, com o Cold Wallet, você consegue ter essa mobilidade com a criptomoeda, então você consegue ter, de certa forma, se você tem ali num pendrive, né, você consegue, os pendrives, eles têm alguns dispositivos ali de pagamento até, então hoje, você tem alguns locais que recebem, né, o pagamento em criptomoeda, Isso. então, existem aí facilitadores, né, que a gente pode considerar como ponto positivo, né? A questão da mobilidade do dinheiro também não só, né, nessa questão né, de você poder se movimentar com ele, né, com o pendrive e simplesmente ir para outro país, por exemplo, com aquele dinheiro sem muito problema. Você também tem uma facilidade, né, de você transacionar altos valores. Então, assim, se você hoje, por exemplo, chega para o seu banco e tenta fazer uma transferência de 150, 250, 500 mil reais, o banco não permite. O banco simplesmente não permite você fazer um TED desse ou um Pix, não sei. Ele não vai te permitir. Por quê? Ele vai falar, não, não, tem limite para você fazer transação por dia. Não dá para você sair... E com Bitcoin não existe isso. Com Bitcoin, se você quiser transferir 1 milhão de reais, você pode. Não tem limitadores, né? Assim, então, assim, é uma forma também de você ter uma sensação de que a propriedade do dinheiro é sua mesmo, né? Porque quando está com um banco não mas não é bem assim, né? Tem que seguir uns protocolos, porque a gente sabe que o banco tem que avisar o Banco Central e tudo mais, por causa do montante e tudo mais, mas você sabe que tem um governo ali meio que controlando isso, né? Outra coisa que é interessante é que ele é negociado, né? Que a gente falou, 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, se você precisar se desfazer dele em qualquer momento, feriado, Natal, Ano Novo, não tem problema. Você consegue se desfazer dele, né? Uma questão que perguntaram, né, antes da live o valor mínimo, né, para se transacionar, né? O Bitcoin hoje ele é transacionado até a 8ª casa decimal, né, que eles chamam de um satoshi, né? Então, assim, até a 8ª casa decimal você consegue transacionar. Então, assim, com valores não tão altos, né, você consegue comprar percentuais pequenos de Bitcoin. E tem a privacidade na transação, né? Toda vez que você transaciona dinheiro entre as pessoas aqui no país, né, o governo sabe que você transferiu dinheiro para alguém e esse alguém recebeu alguma coisa, né? Então, assim, tem esse tipo de coisa. A única coisa que é importante mencionar, né, no ambiente Brasil que a gente vive, é que quando você compra bitcoins, e a gente vai falar um pouco da questão da tributação, né, você tem que declarar esses bens, né, como é um bem que você tem. Porque se você até poderia comprar e o governo não ficar sabendo que você comprou, tá? Mas se de repente você transforma esse Bitcoin depois, lá na frente, em dinheiro, fica difícil de explicar para a Receita como é que apareceu um montante gigante na sua conta bancária, ou como é que você comprou um imóvel sem ter a renda suficiente para aquilo, entendeu? Então tem que só tomar um pouquinho
cuidado com essa questão da privacidade, que sim, você tem, mas ao mesmo tempo, vivendo no Brasil, você tem que declarar essa posição que você tiver em Bitcoin. Qualquer movimento significativo, né? A Receita Federal está acompanhando, então é importante ter esse controle. E a gente vai falar daqui a pouquinho em relação à questão também de como declarar isso, né, no imposto de renda. O Thiago está perguntando aqui, vocês sabem como está a demanda, principalmente dos fundos offshore, que inspirem no Brasil para adquirir as criptomoedas? Não, Tiagão, essa aí ficou um pouco fora do meu escopo. Eu não sei exatamente como é que está a demanda disso, de clientes institucionais, né, vamos dizer. Então, assim, eu nem sei se exatamente existe já uma legislação autorizando fundos de investimento a transacionar esse tipo de ativo. Ele até perguntou o onshore também. Eu vi que hoje, né, existem alguns fundos que operam com criptomoeda, mas assim é mais para investidor qualificado, né, investidor profissional. Então tem algumas restrições ali em relação a poder investir, e aí entra a questão da regulamentação mesmo, né, a questão do fundo, como que funciona. Então existe aí alguns fundos, são poucos, mas que já operam aí com os criptoativos, né? O que eu vi era um short, era um fundo daqui do Brasil, mas eles pedem aí que seja um investidor qualificado ou um investidor profissional, né? Então, investidor qualificado é aquele que tem pelo menos tem a certificação ou R$ 1 milhão investido, ou investidor profissional, que é aquele que tem que ter 10 milhões, né, de investimento comprovado, né? Então, é algo mais nesse sentido aí. Então, assim, é muito importante avaliar, né, os investimentos. O que você falou, né, dos prós, não há limite hoje, né? Mas aí fica aquela dúvida também das pessoas: mas não há limite. Então, por exemplo, se um hacker invade minha conta na minha exchange, como é que eu faço? Hoje, as exchanges, né, elas permitem que você delimite ali quanto você vai operar, por exemplo, quantos bitcoins você vai operar naquele dia, né, por dia. Então, por exemplo, eu quero limitar ali que sejam negociadas 10 bitcoins naquele dia. Então, você consegue limitar aquilo, e se porventura vier alguém mal intencionado ali para pegar suas moedas, você consegue limitar dessa forma. E se você tiver transferido para o Cold Wallet, aí é mais fácil, porque de certa forma não vai ter conexão, né, com a ideia, que não tenha, né, alguns ali que não vão ter conexão com a internet, tá? E em relação aos contras, quais são os contras aí de ter a criptomoeda? A gente já falou dos riscos, né, mas existem alguns contras aí também, né, de investir, né, em relação à volatilidade, né? Sim. Um dos que a gente já mencionou algumas vezes aqui é a volatilidade, né? Assim, o que é a volatilidade, né? É um ativo que ele varia de preço de forma mais violenta, né? Então, assim, você tem movimentos, às vezes, de 15%, 20%, 30%, em dias seguidos, né? Então, você tem muito dessas coisas assim, né? Você tem que ter um pouco de estômago para poder aguentar esse tipo de ativo na sua carteira de investimentos, tá? Outra coisa que é até uma referência, né, que a gente pode ver no Antifrágil, né, do Nassim Taleb. Ele fala muito sobre o ativo ou qualquer coisa se provar com o tempo, né? Então, assim, o ativo, ele é um ativo muito novo, né? Em 2008, 2009 é pouco tempo que você tem de mercado para você
conseguia testar a solidez dele para o longo prazo, né? E aí, quando a gente investe, a gente está pensando num prazo de décadas, né? Então, assim, é um ativo que não tem 2 décadas, por exemplo. Não passou por tantas crises, não passou por N fatores que outros ativos passaram. Então, por isso que é um contra, né? Essa questão, né? Ainda existe um certo tempo razoavelmente alto para você fazer transações com ele. Então, por isso que ainda o Bitcoin até hoje ainda não engatou muito na questão de compra e venda, né? Transacionar mercadorias e serviços, né? Porque existe esse tempo que demora e uma certa capacidade computacional necessária, né, para fazer a transação, que ainda não foi viável, né, expandir isso de forma globalmente. Existem alguns novos players no mercado que estão começando a aceitar, né, o Bitcoin. Então, isso é uma tendência que deve acontecer para todas as outras modalidades de pagamento, né? Mas no momento é um contra, né? E fora aquelas outras questões, né? Dos riscos que a gente ressaltou aqui, né? O risco do sistema blockchain, né? Dele ficar obsoleto, ou então simplesmente ficar falho, né? O risco da usabilidade do usuário, né? Você tem que tomar muito cuidado, né? Como você utiliza ele, né? E você também corre o risco de, mais lá para frente, o Bitcoin simplesmente não ser aceito como moeda. Então, se isso acontecer num horizonte de tempo de 20, 30 anos, você pode ter um ativo que simplesmente vai de um valor máximo para um valor próximo de zero. Entendeu? Então, isso é um risco que você corre. São os riscos, né, que podem ocorrer, podem ou não ocorrer. Então, é o risco. O Thiago perguntou aqui se existe algum incentivo fiscal em operar esse tipo de ativo. Hoje, pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Né? O que a gente falou, acho que o que as corretoras fazem hoje, né, é o airdrop, né? Já que não existe nenhum tipo de incentivo fiscal no país, né? As corretoras elas utilizam da estratégia de dar bitcoins para os novos usuários com o intuito de trazer mais pessoas interessadas, né, a investir nesse tipo de ativo. Mas o país em si, com o incentivo fiscal, hoje ainda não existe, mas quem sabe aí, né, em breve pode ser que seja criado aí algum tipo de incentivo, até mesmo para estimular o investimento, né? Acho que pode ser que surja, né? A Tânia perguntou aqui também qual é o valor mínimo para investir em Bitcoin, né? Em relação ao valor mínimo, hoje, se eu não me engano, acho que você consegue comprar 0,0001 de Bitcoin, então você consegue começar investindo 1 centavo, se eu não me engano, então é semelhante à ação, você consegue trabalhar com Bitcoin fracionado, né? Desde que tenha oferta no mercado, você consegue efetuar e comprar o Bitcoin, mas para efetuar essa compra, é interessante que tenha esse cadastro, né? Acho que hoje a forma mais prática e mais utilizada é que você faça aí um cadastro numa exchange, né? Uma corretora, e a partir dali você consiga investir. Lógico que, conforme a gente falou, existem outras formas também de ter o recebimento do Bitcoin, né? Mas e aí, aproveitando um pouco... Pode falar, desculpa. Só tem que lembrar que quando você transaciona, né, tem as taxas associadas à compra e venda, né, que eles chamam de taxa de mineração. Então, assim, se você transacionar um valor muito pequeno, talvez a taxa cobrada seja muito relevante relacionado ao montante que você está transacionando. Então, tem que transacionar alguma coisa assim, em torno, sei lá, 50, 100 reais, pelo menos, para poder não ser tão relevante a taxa cobrada pela corretora, que vai variar de corretora para corretora, não é fixo, tá? Exatamente. E aí, para finalizar, né, a gente vai falar um pouquinho aqui
em relação à questão da declaração das criptomoedas, como é que funciona, né? Como é que tem que fazer para declarar, por exemplo, eu tive um movimento relevante, né, das criptomoedas, como que eu faço para declarar essas criptomoedas, né? Então, hoje ela funciona semelhante às ações, né? Então, você tem ali, se você tem um movimento para ganhos em torno de 5 milhões, né? Então, você tem que declarar na ficha na declaração de imposto de renda, na ficha de bens e direitos, né? E aí, se houve volatilidade, isso também tem que ser declarado, né? Exatamente. No e-book que a gente vai disponibilizar no link, tem um overview dessas taxas e o código da receita que você tem que declarar. Mas é isso, assim, se você tiver ganho de capital, né, tiver lucro na operação, você tem que recolher imposto, tem que fazer uma DARFzinha. Exatamente. Aí você recolhe a DARF, né, com o código 4900, né, que é o código geralmente que é feito, e a partir dali você faz o pagamento, né, do imposto e, como obrigação acessória, você faz ali a declaração de imposto de renda. Né? Isso aí. Pessoal, a gente está finalizando aqui, né, a gente completou aqui 1 hora de live, né, para a gente conseguir deixar salvo. A gente vai estar finalizando aqui a live agora. Eu estou colocando aqui no link, ó, não sei se todo mundo conseguiu visualizar, tá? Estou colocando aqui novamente. O link de um Google Forms, né, para preencher. E aí, preenchendo ali, pessoal, a gente vai estar disponibilizando, né, o e-book da live de hoje, com todas essas informações, com todo esse detalhamento ali em relação à criptomoeda, para quem quer ter um pouco mais de informação, um pouco mais de detalhamento. Então, pode preencher ali esse Google Forms. E também, nesse mesmo formulário, a gente está pedindo aí sugestões também para próximas lives. Então, por exemplo, a live de hoje foi uma sugestão que a gente recebeu a partir do Google Forms. Então, assim, a gente tem esse feedback, recebe esse feedback, a gente busca absorver o máximo de conhecimento possível e, a partir daí, a gente consegue aí trazer mais informações e disseminar mais conhecimento aí possível. Então, quem puder, vou disponibilizar aqui novamente, tá? E quem puder preencher lá, a gente agradece. E aí, preenchendo, recebe esse presente aí, que é o nosso e-book, né, com um resumo da live de hoje e com informações ali mais detalhadas. A gente vai deixar na nossa bio do Instagram também. Se você não conseguir pegar aqui, você vai lá na nossa bio e você consegue também o link. Exatamente. Meu amigo, muito obrigado, Bruno. Muito obrigado mesmo aí por ter passado o conhecimento. Brigadão aí pela participação, por ter aceito aí esse desafio, né? De absorver conhecimento e poder passar o máximo possível, disseminar o máximo possível. Gratidão aí mesmo. E vamos seguir, vamos em frente, né? Que tem muita coisa aí por vir e muita coisa aí para a gente poder disseminar e poder passar o máximo possível aí de conhecimento e das nossas experiências, né, meu amigo? Isso aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. E não esqueça de deixar a sugestão que a gente faz uma próxima live com o que você quiser escutar sobre investimentos, tá bom? Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigadão aí. Grande abraço. Até a próxima.